Brasileirão tem um novo líder, né? A onda rubro-negra tomou o Maracanã, Bruno Prado. Sim. A onda rubro-negra, ela subiu, ela veio, sabe aquela série? Último colocado. Que foi? O cara do último colocado tem esse escândalo todo. Ué? E não foi que ganhou. Não é que foi nossa e tal. Mas é o líder. É o líder do Campeonato Brasileiro. Com folga ainda, um jogo a menos. Com folga. Olha o velho Vamp me dando argumentos. É o Flamengo. Isso é verdade. É o Flamengo assumindo a liderança do Campeonato Brasileiro, com um jogo a menos, é bom deixar isso claro, mas que também tem um calendário pesadíssimo pelos próximos dias, que a gente vai citar aqui, assim como tem o Palmeiras, que é um dos que brigam ali pau a pau com o Flamengo por esse título brasileiro. O calendário do Botafogo é um pouco melhor. O Botafogo tem o Juventude, o Botafogo tem o Atlético Goianiense. Pode ser um período também para o Botafogo aproveitar e passar para a liderança do Campeonato Brasileiro, porque os calendários de Flamengo e Palmeiras são pesadíssimos. Mas antes disso, Flávio Prado querendo ou não, né, Bruno Prado? Sendo contra o Lanterna ou não, é o líder. O Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro. Isso é meio escandaloso demais, pelas circunstâncias, mas é líder, ele tá tudo certo. É o líder do Campeonato Brasileiro. Pode jogar mais que tá jogando. Com um jogo a menos. E aí... Ainda com saldo de gol, que isso conta muito lá na frente. Saldo de gols bom, né? E o Flamengo, se eu não me engano, ele é o time que menos perdeu junto com o Fortaleza, não é? 3. Tem 3 derrotas. O Flamengo tem 3 derrotas no Campeonato Brasileiro, junto com o Fortaleza é o time que menos perdeu. E eu quero chamar a atenção para um cara que eu mesmo já defendi, é por isso que eu falo, que eu mudo de opinião. Certo. Mas eu não minto, acho que eu já tive... Eu mesmo dizia, pra mim, no começo do ano, quando nenhum dos dois estava numa fase muito boa, eu defendia o Gabigol como titular. Eu falava, cara, eu botaria o Gabigol é um cara que, se ele entrar em forma, se ele pegar ritmo e confiança, ele é o ídolo do Flamengo, ele decide. Mas o que o Pedro tá fazendo cala a boca de todo mundo como eu, que defendia o Gabigol como titular no lugar do Pedro, lá na época do Campeonato Carioca, quando o Pedro ainda não tinha disputado. Mais do Gabigol, né? É o Gabigol que pisou na bola. Não, eu acho que a torcida... Pedro faz, mas... Gente, mas o torcedor corintiano, é porque o Gabigol fez uns gols de título de Libertadores, é muito marcante. O Pedro também foi campeão da Libertadores. Não, mas os gols de título que eu digo. Né, o Gabigol fez, mas o que o Pedro tá fazendo, Vamp, é impressionante. Eu quero ver, né, se eu acho aqui os números do Pedro. O Pedro, ele é o artilheiro do Brasileirão, tá? Ele tem 28 gols oficiais na temporada. É o maior artilheiro, ele é o maior artilheiro do mundo nesse ano. Caramba! É o maior artilheiro do mundo. Nesse ano, é porque na Europa pega a temporada. Porque eu vi lá que na temporada ele era o 28º. Mas nesse ano, então é um número que mesmo assim é emblemático, vale lembrar que a Europa tava em férias há pouquíssimo tempo, mas tá bom. O Pedro é o maior artilheiro do mundo nesse ano, com 28 gols oficiais. Ele tá a 8 gols de ultrapassar sua marca em 2023 e ter o ano mais goleador da sua carreira. Ano passado foram 35 gols em 61 jogos. A média de gols do Pedro, nesse ano, ela é bem superior à de 2023. Em 2024, o Pedro tem uma média de 0,73 gol por jogo. Ano passado, a média foi de 0,57. E aí é uma coisa que tem que chamar atenção pro Pedro, que como eu sempre falei que o Gabigol é decisivo, que eu sempre achei o Gabigol mais decisivo que o Pedro, outra coisa que eu tenho que calar minha boca aqui, que eu queimei a língua aqui. Porque todos os 10 gols do Pedro no Brasileirão, ele é o artilheiro do Brasileirão. E todos os 10 gols do Pedro nesse Brasileirão renderam pontos pro Flamengo. Foram ou quando o jogo estava empatado, ou quando o Flamengo perdia por um gol. Então, é o Pedro sendo muito decisivo. E a gente sempre fala, né, Vamp? Os jogadores desse Brasileirão, Estevão e Matheus Pereira. Eu acho que o Pedro tem que entrar nessa também, né? O Pedro tá sendo muito decisivo nesse Flamengo. O Flamengo é líder com sobra, né? A rodada foi muito boa pro Flamengo. O Palmeiras joga no sábado com um time
praticamente quase todo reserva contra o Vitória, né? Isso aí que eu não entendi, né? Não sei se os caras estavam muito desgastados, porque o Palmeiras joga no sábado, o Flamengo joga no domingo e o jogo é na quarta. No caso, o Palmeiras ganharia um dia. De descanso. Eles não reclamam muito isso, pô. Quando vai pra... tivemos um dia menos de trabalho, um dia de descanso. Quer dizer, o Palmeiras poderia ter saído com a cavalaria toda. O Vitória que estava ali na zona de rebaixamento e voltou, né? Ganhando. Não pode perder nem com reserva, mas né? assim, sai logo, assim, sai, não é 5 substituição? Sai, fez o resultado, troca. O Flamengo não jogou ontem, jogou sem 6. Mas o nível é muito maior, né? Você viu, o Tite falou que vai manter o goleiro, viu? Que eu acho errado, tá? Pô, se tem um goleiro... Foi bem ontem, hein? Tá, mas então o Matheus Cunha... Então o Matheus Cunha é o titular? O primeiro tempo na televisão e o segundo vindo lentamente pela Radial Leste aos estúdios da Jovem Pan. Estava escutando o Flávio, o Nilson César. E o Atlético Goianiense apertou no começo do segundo tempo. Aí veio o segundo gol do Arrascaeta e matou o jogo. Tá bom, mas ele foi bem, né? Mas aí o que eu te pergunto, mas o Matheus Cunha então é o titular? Porque, pô, eu não acho que o goleiro tem que ficar entrando em rodízio, cara. Ele é o goleiro da Copa do Brasil. A gente falou que os dois estão no mesmo nível, tá aqui, né? Então por que ele agarrou no Campeonato Brasileiro? Será que é pra ganhar ritmo? Foi o que o Tite falou. Pra um jogo decisivo? Foi o que o Tite falou ontem na coletiva. Falou isso, que ele ia jogar um jogo no Brasileiro pra ganhar ritmo, que ele é o goleiro da Copa do Brasil. E que estão no mesmo nível, né? Ele falou também, né? Você, Sampaio, tá aqui, né, Sampaio e tal, pra aquela conversinha mole. Mas a verdade é o seguinte, o Flamengo... Pedro é o melhor 9 hoje do Brasil? Não hoje, já faz tempo. Depois que o Fred parou de jogar, o melhor 9 mesmo, não tem outro no país, é o Pedro. Fred que é diretor hoje do Fluminense. Teve o Yuri Alberto, que despontou no Internacional, mas não... 9. O Yuri Alberto é 9, pô. Mas 9 de cair pela beirada, tô falando 9 de área. Pedro é de área mesmo. Tanto que a gente fala... Gabigol chegou a ser 9 ou nunca, na sua opinião? Gabigol, se for um 9, é um 9 que sai da área, movimento pela beirada do campo. 9 mesmo que nem Fred, Pedro, são 9 que ficam ali mesmo. Eu posso te desmoralizar? Que hoje você me botou pilhazinha e eu entrei. Sim. Você já cansou de falar que o Marcos Leonardo era o melhor 9. Era o cara. Agora você falou que o Pedro desde... O Marcos Leonardo tá desempregado, sabia? Tá bom, Marcos Leonardo. Era... Não, ele tá falando que o Marcos Leonardo é ruim. Tá... Não, eu tô falando que é ruim. Eu só tô falando que você sempre falou que ele era o melhor 9. Agora você falou que o Pedro é o melhor 9 há quanto tempo? Onde é que ele tá? Tá bom, então na época do Marcos Leonardo, o Pedro não era o melhor 9 do Brasil. Não. Então, viu como eu te... Viu como eu te questionei e te somei isso? Ele outro dia tocou o Marcos Leonardo com o Caio Jorge. Com o Caio Jorge, foi. Ele vai a confusão. Então... Tá mal. Tá, mas você acha ele melhor que o Pedro? Acho. Viu como eu te lembrei? Você falou que o Pedro era o melhor 9 desde... Fred, 9 mesmo. Desde o Fred. O Marcos Leonardo você achava melhor. Porque quando o cara vai embora, a gente esquece o craque que foi embora. Então vamos falar da praia que tá aqui, é o Pedro. E o Pedro, hein? Flávio Prado, Bruno Prado. Cara, realmente, eu sou um que eu defendi o Gabigol e assumo aqui, calei minha boca. Porque a fase do Pedro é impressionante. Ele tá muito bem e normalmente o Pedro é muito regular, mas ontem a gente falava, Pilhado, você lembra? Que o Gabigol ele tem entrado mais pelo lado do campo, ele tá entrando no lugar de um dos pontas. Ontem ele entrou no lugar do Luiz Araújo, dá pra jogar. Gabigol, Flávio, não tá mais assim pra... Hendrick e Gabigol é mesmo... No meio do modo de estilo, assim, de jogar. Posicionamento. Posicionamento, né? Dá pra jogar. O Pedro é diferente mesmo, porque o Pedro é 9 mesmo. Alguém se lembrou ontem que ele jogava no Santos com o Ricardo Oliveira. O Ricardo Oliveira é 9 mesmo. Então, o Pedro é 9, tipo o Ricardo Oliveira. Então dá pra jogar com o Pedro, uma questão de acerto. Agora, ele precisa melhorar. Ele tá melhor, ele tá mais confiante e tal. Mas dá pra jogar. E o Pedro acho que é indiscutível. Não dá pra brigar na posição. Primeiro que não tem. Acho que o reserva do Pedro é o Carlinhos. É isso. Quando sai o Pedro, entra o Carlinhos. E o Gabigol é outra coisa. O Gabigol tá ganhando por outra posição. Então dá pra jogar os dois, claro que dá. Mas nesse momento o Pedro é indiscutível. Realmente é o melhor 9 do Brasil. É o grande jogador do Flamengo no momento ou é o Gerson? Porque o Gerson também vem jogando muita bola. Eu ainda acho o Gerson porque eu gosto muito desse jogador que trabalha no meio campo, que cria. O Gerson ele cai ali pela direita e cria, ele vem pelo meio, ele já jogou de volante, tem jogado muita bola. E principalmente quando o De La Cruz está em campo, então aí que ele fica mais solto, eu acho sensacional. Acho essa dupla, De La Cruz e Gerson, parece que eles jogam juntos há anos. Eu acho que os dois juntos, ontem o De La Cruz não jogou, mas eu gosto muito dessa dupla, né? E o Gerson está jogando muita bola, nossa senhora. Bruno.
O Pedro, ele é o melhor centroavante mesmo do Brasil, faz muito gol, está sendo decisivo. É um jogador que hoje é titularíssimo do Flamengo, né? Não tem como mexer, é um dos caras que decide jogo pro Flamengo. E essa pergunta realmente é difícil que você fez aí de Pedro e Gerson, porque aí é muito de gosto mesmo, né? Um é um centroavante e faz muito gol e tá fazendo, e o outro é um meia, né? Acho que ele é mais um meia que tá muito bem o Gerson, né? O Gerson teve um momento de queda, teve um problema no rim, operou, ficou fora e voltou muito bem. E eu gosto até mais quando ele joga um pouco mais à frente, né? Aquela posição partindo da direita para dentro, encaixou muito bem o Gerson ali. Então são os dois principais jogadores do Flamengo. Potencialmente o Arrascaeta poderia ser e ajuda, e fez gol ontem, deu assistência para o próprio Pedro no jogo lá de Brasília com o Criciúma. É um jogador importante. Deu de novo ontem, Arrascaeta. Mas ele oscila mais, né? O Arrascaeta tem mais altos e baixos. Acho até que é o jogador mais criativo, que pode fazer. O cara que você pode esperar uma coisa diferente é ele, né? Mas ele é menos regular do que o Gerson e que o Pedro. É um Flamengo. Agora, é o que eu digo. O Flávio Prado falou, exagerou, hein? Exagerou nessa abertura do assunto. Tá muito empolgado. Quando eu falei a onda rubro-negra, assumiu a liderança. É isso que eu queria falar. Porque aí muito torcedor do Flamengo vai falar, pô, pilhado, tá de sacanagem, é líder. Mas uma coisa é certa. Agora, também sempre foi elogiado o Palmeiras do Abel Ferreira, quando se dizia, às vezes é pragmático, mas ganha. Às vezes não joga bem, mas ganha. Então também, eu não vou criticar aqui o Flamengo do Tite. Mas as últimas atuações não são atuações que você diga, porra, atuação de líder, atuação do time que vai varrer nesse restante brasileiro. Porque, eu vou recuperar aqui. Cuiabá, Flamengo não ganhou e não foi uma grande atuação no Maracanã. 1-1 contra o Cuiabá no Maracanã. Fortaleza no Maracanã. Fortaleza tá brigando ali pela liderança, tá? Dá pra dizer que tá brigando. Tá. Mas perdeu no Maracanã, 2-1. Não jogou bem. Aí logo depois teve o Criciúma. Foi um jogo horroroso do Flamengo em Brasília. 1-1 e o Flamengo consegue a vitória por 2-1 perto do final. Sim. Aí depois contra o Vitória. Também não foi uma maravilha de atuação. Outro gol no final, Flamengo brigando. Isso já é um elogio. Carlinhos com passe do Gabigol. E o jogo de ontem era um jogo muito fácil. Foi um jogo, o Flamengo tomou susto? Não. Mas também não foi uma atuação brilhante. Agora, só vale elogios, porque o que interessa é isso, pragmatismo, resultado, ou o futebol do Flamengo tem que melhorar, e se algum de vocês discorda. Se vocês acham nada a ver, não acho que o Flamengo tá jogando mal, não. Eu acho que tá jogando mal, e a mesma cobrança que eu fazia pro time do Abel. E os caras, chato, pegam no pé do pegavam no pé, porque eu acho que o Palmeiras não jogava um grande futebol. Essa coisa do pragmatismo, ok, é legal pro torcedor. O torcedor gosta, ele, pô, que legal, tá ganhando e tal. E ok, título vale, significa muito. Se joga pela vitória. Mas em termos de bola, o melhor futebol que ele estava jogando no Botafogo, até ter tomado um empastelamento do Cruzeiro no sábado, que foi um negócio impressionante. Mas quem estava jogando bola era o Botafogo. Dos três, né? E agora, depois que ele tomou esse totó do Cruzeiro, eu não sei como é que vai ser. O Cruzeiro tá jogando muita bola. Tô falando jogo legal de ver. Tanto é que a minha opção de jogo no sábado, em vez de eu assistir São Paulo e Fortaleza, eu assisti Botafogo e Cruzeiro. Por causa do Botafogo. E acabei vendo o Cruzeiro. E gostei muito. Me impressionou muito o Cruzeiro. Agora, o líder é o Flamengo. Você não pode discutir se ganhar jogando assim é ruim pro torcedor, não. Mas bola, sabe aquela coisa, bola. Por que o time do Jorge Jesus é tão badalado? Porque era gostoso de ver jogar. Naqueles times que você gosta de ver jogar e tal. O futebol do Flamengo não é agradável, o futebol do Palmeiras não é agradável, o do Botafogo tem sido agradável, agora no sábado tomou um totó de um time que joga de uma maneira muito agradável de se ver, que é o caso do Cruzeiro. Eu diferencio, sim. Eu, como crítico, acho que a gente tem que separar uma coisa de outra coisa. O Flamengo está conseguindo pontos, mas não está jogando a bola que pode jogar. Acho que era para jogar mais com esse elenco. Antes da gente comparar os calendários aí dos times que disputam ali a liderança do Campeonato Brasileiro, Pedro tá no ano, 38 jogos, 28 gols, 7 assistências, 35 participações em gols do Pedro, tá? Então, são números aí impressionantes.